Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu já estava com saudade da minha segunda igreja. Eu amo essa igreja, a igreja da família aqui em Campinas. Ela para mim como eu posso dizer, é uma extensão da minha casa. Eu disse isso ontem para a juventude. Não é bajulando nada, porque hoje eu nem estaria aqui. Eu liguei para o Paulinho e falei: Paulinho, eu estou em São Paulo e eu quero ir na igreja. A minha intenção era sentar ali, ficar quietinho, ouvir, porque eu tive que vir para São Paulo essa semana. Isso foi sexta-noite que eu liguei para ele, para você entender. Então, foi o Senhor quem separou esse momento para que estivéssemos aqui, e eu creio nisso. É uma igreja que eu amo. Vocês são muito amados por um brasiliense do pé vermelho. E trago um abraço também carinhoso lá da nossa igreja, a Igreja Batista de Etsema, do meu pastor, o pastor Jorge Linhares. E quero externar o meu amor a essa igreja, a essa obra. Estou com saudade do pastor Kelso, de que eu venho e ele resolve. Não vi? Disciplina, hein? Ô Cancelo, desliga essa pirosca dessa máquina aí. Vai mostrar isso pra ele depois que eu meu filho. Não, pastor Kelso é um paizão, né? Ele não tem idade pra isso não, mas eu considero um paizão. Amém, povo de Deus? Eu quero compartilhar algo com você que o Senhor colocou no meu coração. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o verso de número 25. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. É um verso que eu quero usar para introduzir o assunto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Diz o texto, Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vou ler outra vez a primeira parte. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Coloca a mão no seu coração e pede para Jesus falar contigo. Pede o Espírito Santo para te tocar nessa noite, para falar contigo poderosamente. Se forem palavras apenas do Marquinho aqui, você vai sair do mesmo jeito que entrou. Agora, a palavra de Deus faz toda a diferença. Pai, nessa noite nós não só queremos, como também precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, fala conosco nessa hora. Que nada aqui seja impedimento para a ação do Senhor na nossa vida. Ministra no nosso coração, não aquilo que queremos ouvir apenas, mas aquilo que nós precisamos ouvir. No nome de Jesus, escolhe o teu servo aqui atrás da cruz e faz conforme o teu coração. Nos rendemos a Ti. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vim compartilhar com você algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu vim falar um pouco do meu amor. O meu amor pela igreja. Primeiro eu tenho que te contar como é que é a minha vida na igreja, para você entender um pouco o que é ser um psicopata pela igreja. E para falar a verdade, eu tenho, não só tive, como tenho exemplos muito firmes desse amor à igreja. Tem, por exemplo, o exemplo do meu pastor Jorge. Pastor Jorge, pensa num sujeito louco com a igreja. Um homem que deu os melhores anos da sua vida em favor do reino de Deus, em favor da igreja que ele milita e que ele ama. Você quer ver o pastor Jorge ficar nervoso,
é falar mal da igreja de Segundo. Você vê o Kung Fu Panda na hora, é da pernada. Um dia o senhor pegou, e se eu presenciei, o senhor pegou, e ele, na sede antiga, no templo antigo, que nós nos reuníamos antes de construirmos o santuário que hoje estamos, uma igreja onde tudo começou, o vizinho da frente sempre brigou com a gente, sempre. Cada dia o vizinho, cada domingo a gente esperava uma surpresa do vizinho. Ele muitas vezes já pegou mangueira e ficava lá perto da igreja assim, quando os irmãos passavam ele começava a jogar água. Imagina o que é isso, você chega todo engomadinho, como eu estou aqui, parecendo um pinguim de geladeira. Chega na igreja todo bonitão, aí está lá o sujeito jogando água. Teve um dia que ele tinha um caminhão, pegou o caminhão, estacionou na porta da igreja, com o escapamento virado para a porta da igreja, ligou o caminhão, trancou as portas e foi para dentro da casa dele. E a fumaça entrando na igreja. Então, o sujeito eu não sei, né? O gadareno, nós apelidamos ele de gadareno. O gadareno deu trabalho para valer até o dia que ele falou mal da igreja. Ele falou mal da igreja, gente. Eu vi o pastor Jorge transformar. Pastor Jorge falou, ele falou, eu vou bater no senhor, pastor Jorge. Ele é doido. Eu já estava do lado, preparado para dar nele uma voadora. Preparado. Na unção de Jesus, eu ia dar nele uma voadora. A unção de Jesus. E o pastor Jorge saiu em defesa da igreja de maneira louca, veemente. Claro que na moral, como sempre agiu. Então eu tenho esses exemplos. Eu tenho exemplos de outros pastores que conheço ao redor do mundo. Gente que dá a vida pela igreja. Gente que ama a igreja para valer. E eu não podia ser diferente. Eu acabei me tornando uma pessoa que ama a igreja de verdade. E eu não falo só de igreja local, porque eu podia estar no hotel agora, descansando, porque meu corpinho lindo, maravilhoso, corpinho bailarino espanhol, ele está necessitando de descanso. Eu podia estar no hotel tranquilinho, mas eu não podia deixar passar a oportunidade de estar na igreja do Senhor. É amor, gente. E eu tenho visto nos dias de hoje que o amor pela igreja tem esfriado o coração de alguns. Eu peguei, por exemplo, uma frase, olha só que o príncipe dos pregadores falou, e eu acho que é bem contextualizado com a realidade de hoje. Charles Spurgeon falou o seguinte: quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. É exatamente o quadro que eu vejo pintado hoje. O mundo tem, e eu penso que o mundo que Satanás hoje tem dominado de maneira muito real, eu penso que esse mundo está sendo incentivado a odiar a igreja. Eu não sei se você já notou o ódio que as pessoas que não frequentam uma igreja acabam tendo da igreja, como esse vizinho que eu te falei, como outros tantos. Eu sei que não é fácil morar perto da igreja, eu sei disso, porque eu morei, né, em cima da igreja, literalmente. Eu morava, a igreja que eu era membro ficava embaixo, eu ficava em cima. Aí tinha até os mais místicos que diziam assim: poxa, expulsa demônio lá embaixo, sobe tudo para sua casa. Eu falei: está queimado. Lá em casa não sobe não, vai para a sua. Então eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque todo movimento, eu vejo meus vizinhos, eu faço de tudo para os vizinhos da igreja, que eu moro do lado da igreja, continuo morando do lado da igreja. Eu vejo os vizinhos assim chateados, porque às vezes realmente dá trabalho, é ruim, mas é interessante que tem coisas muito piores acontecendo e eles não
Porque tem pai que fica falando para o menino, vai para a igreja hoje, mas não ensinou o menino a amar a igreja. Não ensinou o filho a gostar desse lugar. Não ensinou o filho respeito na igreja. É por isso que você vê menino que sai rabiscando tudo que aparece, sai rabiscando na igreja. Não pode ir para a escolinha na igreja, porque sai rabiscando parede. As pessoas não estão amando e não ensinam amor hoje à igreja. Então eu quero falar sobre isso. Por que eu amo tanto a igreja? Talvez eu venha falar aqui coisas óbvias para alguns, mas que externam o que o meu coração hoje sente pela igreja. Uma pessoa, uma cantora famosa, ela deu uma declaração no periódico desse, e ela disse assim, famosérrima aí, ela disse assim, apesar de não frequentar mais a igreja, a oração é constante em minha vida, de modo que em todo canto que chego, se transforma em um templo do Senhor Jesus. Eu fico preocupado com declarações assim, porque nada substitui o valor de uma igreja. Isso aqui é balela, porque ela usa uma roupinha desse tamanho, parece um band-aid, uma roupa desse tamanho, balançando para lá e para cá, e está dizendo que ali é um templo do Senhor Jesus. Não é mesmo, nem aqui nem na China. Então nós vamos conversar sobre isso nessa noite. Por que eu amo tanto a igreja? Vamos lá. Primeiro lugar, eu amo tanto a igreja porque ela é uma instituição divina. Primeira coisa, é uma instituição divina. Ou seja, quem instituiu a igreja foi o próprio Deus. Tem gente que fica dizendo o seguinte, hoje a desculpa é essa. A desculpa é que não existe igreja perfeita porque isso é projeto humano. Tem gente que fala assim, não, eu vou sair dessa igreja. Um dia desse atrás o irmão falou, eu vou sair da Getsemane e tal, eu vou procurar uma igreja mais que tenha menos problema. Eu falei, se você achar, não entra nela não. Porque senão você vai trazer problema para ela. Que não entendeu ainda, não entendeu, eu vou falar mais disso aqui na frente. Isso aqui não é obra humana, gente. Não é obra humana. Primeiro, pelos milagres que acontecem aqui, pelos milagres que acontecem nas igrejas espalhadas pelo mundo. Eu sou testemunha da quantidade de milagres. Eu sou testemunha de quantas pessoas entraram na igreja, quem sabe oprimidas, arrebentadas, casamento destruído, vida financeira lascada, e Deus renova a pessoa. Não tem como confundir o poder deste lugar com qualquer outro poder de outros lugares aí. A igreja não é invenção humana, não foi porque o homem quis criar um lugar diferente, não, a igreja é uma instituição divina. Olha para a Bíblia, olha para a Bíblia. Isaías 56:7 diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. É o próprio Deus falando sobre a igreja. É o próprio Deus falando da importância desse lugar. Agora, a gente toma como doutrina tudo aquilo que é dito no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento. Doutrina é assim. Você não pega, por exemplo, versículo isolado e faz dele uma doutrina. Existe um pano de fundo, existe a confirmação, e a confirmação é: toda doutrina tem que ser argumentada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
Por exemplo, existem preceitos bíblicos que dizem que você pode dar pedrada no seu filho se ele te desobedecer, no Antigo Testamento, mas não é confirmado no Novo Testamento. Ou seja, foi um período específico. É doutrina quando é dito no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento. Então olha só, confirmação, Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, isso aqui é interessante. Porta é estática, parada. Porta não anda, quem avança é a igreja. Então, gente, não é uma instituição humana. Por quê? Ter poder sobre Satanás só se for a partir do nosso Deus. É só você olhar, existem versículos bíblicos que mostram isso. Mostra, por exemplo, os filhos de um homem chamado Cephas. Eles chegaram para expulsar o demônio e falou: vai sair daí, demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou: Jesus eu conheço, Paulo também. Quem são vocês? E diz a Bíblia que moeu os meninos na pancada. Moeu na pancada. Passou vergonha em todo mundo. Os meninos chegaram lá pagando o olho ali, gostosão. Sai daí, demônio, agora. Saíram, vazaram, correndo, que tomaram um couro, saíram pelados, correndo, todo mundo doido. Ele tá doido. Por quê? Não tem jeito de ter poder, de ter autoridade sobre os demônios, se você não estiver debaixo da autoridade que Deus colocou nessa terra. É por isso que as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Teve um dia que um menino chegou, virou pro demônio assim e falou: aí, demônio, agora é assim, vai sair daí agora, faz o seguinte, você é fraquinho demais, vou nem falar o nome de Jesus, sai do meu nome mesmo. Preciso terminar a história? Teve um dia que um outro virou e falou: demônio vai sair agora. O demônio olhou para ele e falou assim: se você não calar a boca, eu saio dele e eu não sei. Aí ele: ô pastor, vem cá me ajudar. Nessa hora ele fala: é ruim, porque a autoridade não tem jeito. A autoridade ela é otorgada por Deus. Foi Deus quem deu essa autoridade à igreja. Então é uma instituição divina, porque foi Deus quem criou a igreja. Segundo lugar, por que eu amo tanto a igreja? Porque é a casa de Deus. Então ela não é só uma edificação divina, uma instituição divina, como também é a casa de Deus. Você não vê outro lugar que recebe autoridade para ser chamado assim. Você não vê outro lugar. É só a casa de Deus, é só a igreja. 1 Reis 8:29 diz assim: para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Aí tem mais, Gênesis 28:17 diz: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Pula agora para o Novo Testamento. Eu vou citando, você vai anotando, depois você lê na sua casa. Novo Testamento, 1 Timóteo 3,14 diz assim: olha, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aleluia. Então, esse não é outro lugar, gente, é a casa de Deus. Olha como a gente não pode amar um lugar desse. É por isso que eu sou psicopata com a casa de Deus, até nos detalhes. Por exemplo,
chiclete. Eu tenho chicletinho sempre à mão, eu gosto. Mas você nunca vai me ver colocando um chiclete debaixo do banco da igreja. Tem gente que coloca chiclete, coloca meleca. Eu estou te falando que um dia eu sentei no banco da igreja, aí eu estou assim e tal, bati a mão por baixo assim, senti um monte de negócio duro. Era meleca, gente. Chiclete e meleca no banco da igreja, porque não traga no cabelo da senhora, sua mãe. Tem que cuidar desse lugar. Se a gente não zela da casa de Deus, ele vai zelar do quê? Agora, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada: quando a igreja está bem, via de regra, os membros também estão. Eu vi isso na minha vida. Todas as vezes que a gente sempre passou por situações financeiras delicadas, eu também passei. Eu estou falando de mim. Eu não admito a minha casa ficar mais bonita que a igreja. Eu não admito, sinceramente, me perdoe a sinceridade, eu não admito cuidar mais da minha casa do que cuidar da casa de Deus. Isso para mim, eu não dou conta. Eu zelo muito mais das coisas da casa de Deus do que das minhas. Se fala assim, não, isso aí é da igreja, opa! Porque eu também já vi Deus honrando e Deus também disciplinando gente que não amou. Isso. Talvez você diga assim, pastor, mas você não acha que ele está sendo demais? Não, porque é material, poxa. É material, meu irmão. Olha o que eu vi acontecendo na minha igreja. Um dia, eu estava no estudo de ensaio da igreja, com um grupo de jovens, e tinha um instrumento numa estante, tipo essa daqui, e o instrumento estava todo quase caindo. Eu virei para a pessoa que estava próxima, que inclusive era o rapaz responsável por aquele instrumento, o instrumento era da igreja. Eu virei para ele e falei: ô amigão, vai cair aí ao baixo, vai cair. Ele virou e falou assim: não é meu? E o baixo caiu. Eu vi esse menino perder o ministério. Hoje, eu encontrei com ele há poucos dias atrás, a mesma vida ruim, nada mudou. Por quê? Quando eu me encarrego de cuidar das coisas de Deus, Deus se encarrega de cuidar das minhas coisas. Amém. Deus se encarrega de cuidar dos meus sonhos, dos meus projetos. Você quer ver o que eu vi esses dias atrás, que eu fiquei assustado? Eu vi igreja à venda. Eu fui à Europa e um pastor me disse que um amigo estava vendendo a igreja e um amigo me propôs, o amigo dele me propôs comprar a igreja. Falou: compra a igreja, eu te vendo a igreja por 40 mil euros, ela já tem 100 membros, eu te vendo de porteira fechada. Falou essa palavra. Falei: a jumenta da sua mãe deve estar lá. Lógico, que falta de respeito. Isso não é um lugar que você pode botar venda, não. Falta respeito, falta amor. Amor. Igreja à venda. Gente que não cuida das coisas da igreja. Gente que só quer saber de moer. E via de regra são aqueles mais pão duro, os mais bonhecas de samambaia. O pastor tem que ficar suando aqui para ver se vê 10 pontos dele. Normalmente são as pessoas que não amam esse lugar. O que mais? Vamos para frente, é um negócio muito difícil, né? Ele vai falando, Jesus tem misericórdia. Por que eu amo tanto a igreja? Terceiro lugar, por causa da comunhão. Você já viu que eu gosto bem de festa? Eu sou da galera, eu gosto, eu amo estar com o povo, gosto de estar junto. E a igreja é um local propício para isso, para gerar essa comunhão. E eu percebi que, e no dia a dia da igreja, eu também vejo isso cada dia mais presente. A igreja é uma alusão à Arca de Noé. Para pensar. Você já viu
como é que foi o esquema lá de Noé? Um casalzinho de cada bicho. Então entrou tudo lá. Entrou cobra. Calma. Entrou leão, elefante, girafa, javali. Entrou um casal de cabrito, de bode. Entrou leopardo. Entrou tartaruga. Entrou bicho preguiça. Já pensou, gente? 4 anos. Deus teve que chamar o bicho preguiça 4 anos antes. Agora, como é que pode parecer tanto com a igreja desse jeito? Olha só, na igreja tem de tudo, gente. Na igreja tem leão. Na igreja tem leão. Gente que fala alto. Gente que está sempre brava com a situação. Gente que tem leão. Tem gente que é mais agitadinha, tipo leopardo. Leopardo e mais um guepardo e mais um outro lá, que são os animais mais rápidos do mundo. Me fala a memória, é o guepardo. Os mais rápidos do mundo. Então na igreja tem aqueles que são espiritadinhos, né? Espiritadinhos, tem gente que não, e aí tal. Eu já vi, tem gente que tem necessidade de encostar em você para conversar. Não, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Não, velho, voa, mas não pousa não, poxa. Vá! Tem gente que é tão assim que você vai conversar com você, mexe o seu cabelo, mexe. Esse dia você estava conversando com o irmão. Eu fui conversando com ele foi chegando mais perto e eu afastando. E ele chegando mais perto e eu afastando. Ele não tinha mais jeito de afastar. E ele chegando e ele pegou em tudo. Pegou no meu paletó, pegou no meu cocinho no botão, do meu paletó, não foi dele não. Mexendo, vai, mexe aqui, mexe lá. Então, tem gente que é assim. Agora tem gente também que é tranquilo. Tem gente que para morrer de repente, 2 dias. Tem gente para morrer de repente 2 dias, porque é calmo toda a vida. Aí você fala com ele, irmão, você quer? Aleluia. Glória a Deus. Então tem de tudo na igreja, gente. Tem de tudo na igreja. Igreja é isso, olha. É gostoso entender isso, que é por causa da comunhão. A gente pode conviver com pessoas que não viveram o que a gente viveu. Cada um aqui foi criado num contexto. Já pensou se a igreja fosse feita só de todo mundo assim, parecido contigo? Olha que opressão que ia ser. O que é diferença? O que é gostoso na igreja? É a diferença. Você vê grande, baixo, gordo, magro, cabelo sem cabelo, barriga sem barriga, chapinha sem chapinha. Tudo é gostoso. Você conversa. E eu sou beijoqueiro, eu gosto de abraçar. Então tem as vovó da igreja lá, tu chega perto de mim, já vem, me abraça, já me tasca um beijo no rosto. É gostoso. Eu tenho um monte de mãe. Minha mãe que já foi para Jesus. Eu fui adotar por um monte de mãe na igreja. Comunhão, gente. Não tem lugar que você entra, que você abraça os outros. E outra, a gente percebe que, é claro que de vez em quando aparecem uns aí querendo turbar a ordem, mas no geral é sempre tão tranquilo, é sempre tão gostoso. Ir para a sede campestre, jogar bola com o pessoal. Ah, maravilha! Comunhão! Eu descobri que eu não nasci para viver longe da comunhão. É por isso que eu amo a igreja. Eu amo conversar com os irmãos, amo estar junto. Olha o que o salmista diz acerca disso. Olha, Salmo 55, verso 14, ele diz assim, olha: juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Atos 2, 42 diz aí, olha: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 1 de João 1,7, que esse texto para mim é lindo. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós podemos andar junto da igreja. Lá na igreja nós temos lá autoridades. Tem diácono que bate continência. Tem que bater continência, porque nós temos major, nós temos general lá dentro da igreja. E a gente chega e fala assim: ô, você é general lá fora. Oh, paga 10 aí. É gostoso, porque você vê um irmão que tem autoridade lá fora e que dentro da igreja se submete aos líderes que Deus otorgou. Comunhão. Olha para quem está do seu lado e fala: meu irmão, nós não temos mais comunhão, hein? Não tem mais comunhão. Quarto lugar, por que eu amo tanto a igreja? Quarto lugar, porque eu sou nutrido emocionalmente e espiritualmente. Eu amo a igreja por isso aqui, olha. Eu sou nutrido emocionalmente e espiritualmente. A igreja, eu descobri, a igreja é como se fosse um hospital da alma. É por isso que a gente não pode esperar perfeição de todo mundo na igreja. É por isso que a gente não pode esperar uma igreja perfeita. Por isso que a gente não pode, a gente tem que entender que aqui é assim. Alguns começaram o tratamento há pouco tempo, já estão indo aí, passando pelas águas do batismo. É o processo da caminhada com Deus. Outros já estão na caminhada já há um bom tempo, já vem caminhando, já cresceram na fé. Teve gente que já cresceu, aí teve problema, aí teve que começar tudo de novo, teve que começar o tratamento. Então você chega na igreja cheio de carrapicho, a gente chega na igreja cheio de coisa. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, como eu era derrubado. Não tem lógica, eu era derrubado demais. O pastor Jorge pegou uma vez uma foto minha, que eu tirei na carteira de identidade. E você sabe, a carteira de identidade, a pior foto que você podia tirar no planeta, você tirou e colocou na carteira de identidade. Eu nunca vi daquele jeito. É que pode errar desse jeito. Enfim, o pastor Jorge pegou a minha carteira de identidade antiga. Quando ele viu a foto, ele falou: você estava endemoniado aqui. Eu falei: provavelmente eu estava mesmo. Mas graças a Deus eu melhorei. Aí pega e compara, gente. É só você comparar. Pega uma foto sua antes da igreja e pega uma foto sua depois da igreja. Eu fiz isso. Não tem lógica. Parecia que era outra pessoa, mais bonito, mais alegre. Gente, eu era oprimido. Quando eu entrei na igreja, eu era oprimido. Eu tinha vergonha de falar no microfone. Olha a palhaçada que virou hoje. Eu tinha vergonha, eu não anunciava nada. Se pegar só, eu vou dar aviso. A primeira vez que eu dirigi louvor na minha vida, na igreja, era um culto que estava cheio de cadeira vazia, tipo 3 irmãs, as irmãs de oração, um culto 3 horas da tarde. Aí o irmão, eu fui lá, eu tocava para o irmão. Aí o irmão falou assim: hoje nós vamos trocar, hoje eu vou tocar o teclado para você e você vai dirigir louvor. Eu falei: tá amarrado, que é isso, é doido? Ele falou: não, aí você vai fazer hoje, vamos lá. A primeira vez que eu dirigi louvor, eu me lembro como se fosse hoje, gente. Culto de 3 horas da tarde, um sol pelando, rachando uma mona. Eu botei meu pé certinho assim no altar, fechei meu olho, eu não abria para nada. Cantei. Quando eu terminei, eu estava assim: levanta suas mãos. Tanta vergonha que eu tinha. Eu tinha vergonha de falar no microfone. Eu tinha vergonha de cantar. Pregador, é ruim. Se fosse pela minha cabeça, se fosse para as expectativas
dá não? Não ia mesmo. Por quê? Entrei cheio de carrapicho, entrei cheio de problema. Jesus foi tirando cada carrapicho, Jesus foi moldando, Jesus foi trabalhando. Não foi fácil, doeu para valer. Mas hoje, para a glória de Deus, eu já viajei quase o mundo todo pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Já viajei, já conheci lugares que eu nunca imaginei que eu conheceria. Nem se eu falasse assim, eu ganhar dinheiro. Pra você ter ideia, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu viajo de férias com a minha esposa. Não é porque eu tenho dinheiro não. Eu sou pastor, gente. Pastor auxiliar. Eu que não ralo para eu ver não. Eu viajo de férias com a minha esposa sem gastar um centavo, porque é Jesus abrindo porta. Teve um dia que eu peguei, mas eu dediquei, durante muitos anos eu dediquei os primeiros dias do ano para missões. Eu falei com Jesus, eu vou fazer viagem missionária. Pegava os 10 primeiros dias do ano. E o detalhe, eu casei dia 3 de janeiro. Então, eu já cansei de passar aniversário de casamento chorando em algum país desse mundo e falando, Jesus, eu estou me sacando, Pamela, e ela, que a gente chorando, desembolado, virada de ano. Eu não sabia o que é passar Natal, o que é passar virada de ano na minha igreja. Eu não sabia o que era isso, porque eu resolvi dedicar. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para isso, olhou para esse investimento. Um dia eu falei, poxa Bela, eu queria tanto te levar na Europa, é tão legal lá. Fui eu falar. Um pastor me ligou e falou, eu quis te convidar para você vir pregar aqui no meu congresso. Quando é? É no início do ano. Você tem que vir para cá dia 27 de dezembro. Eu falei, meu irmão, esse ano eu estou querendo ficar aqui, porque tem muito tempo, tem uns 5 anos já que eu não sei o que é passar Natal, nem Ano Novo com a minha família, nem aniversário de casamento. Ele falou, não, mas a gente queria convidar você, e queria que você trouxesse também sua esposa. Vem para cá e nós estamos pagando tudo. Gente, eu viajei igual patrão. Pagaram tudo. Levei a Bela para conhecer neve. Parecia menino na neve, me jogando aquelas pelotas. Olha, nada nesse mundo paga o investimento. Eu entrei arrebentado e Jesus me fez um instrumento nas mãos dele. Nada é para mim agora. Não falo isso aqui por nada não, por ostentar qualquer coisa, não, porque eu não tenho nem o que ostentar. É por causa da misericórdia de Jesus. Igreja continua sendo hospital da alma. Espera o seu tempo, vai chegar o tempo que Jesus vai te dar alta e vai falar, agora você vai cuidar de outros, pagarão. Vai cuidar de outro, vai atrás de outro, vai buscar a ovelha perdida, e assim vai acontecer na nossa vida. Ezequiel 11:19 diz assim, olha, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O salmista no Salmo 16, o verso 11, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, eu e você entramos aqui, somos tratados por Deus para viver o melhor do Senhor nessa terra. Eu amo a igreja. Olha para quem está do seu lado e fala, você tem que amar esse lugar, amigão. Tem que amar esse lugar. Fala para ele, já para de palhaçada, para de ficar falando mal da igreja. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, pá, stop. Pá. Por que eu amo a igreja? Eu estou calculando o tempo aqui, gente, acho que eu vou pular para frente aqui para a gente conseguir pelo menos concluir mais 2 pontos. Senão nós não. Rende, né? O negócio? É. Se deixar, meu irmão, eu fico aqui falando, até babado. Quinto lugar, porque eu amo a igreja. Vou só citar, porque eu quero parar um outro lugarzinho aqui. Eu amo a igreja,
Porque na igreja todos somos iguais. Na igreja não tem distinção de classe social, ou pelo menos não deveria ter. Na igreja, o assalariado abraça o empresário e pede igualdade. Na igreja, o pastor é tão ovelha quanto as ovelhas. Eu falo de mim. Eu sou pastor. Eu tenho pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, mas eu não deixei de ser ovelha. De vez em quando o pastor Jorge me chama no gabinete e aleluia. Está colada mesmo. Está colada. Uns dias atrás, ele virou para mim e falou: você é teimoso demais. Eu falei: o que é isso, pastor? Sou teimoso não. Você é teimoso sim, senhor. Um dia o pastor pegou, estava passando uma situação difícil na minha vida. O pastor Jorge me chamou na igreja, me chamou no gabinete, virou e falou assim: eu não quero falar muito com você não, só lê Provérbios 18:1. Tudo. Eu falei: tem Dorflex? Por quê? Somos iguais. Eu sou ovelha, eu sou pastoreado. Todos nós aqui estamos assim, somos assim. Olha só como era na igreja primitiva. Atos 10:34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 15:9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 10:12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Hebreus 10:24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Na igreja nós somos iguais. Olha para quem está do seu lado e fala: na igreja nós somos iguais, irmão. Fala assim: eu posso até ser mais bonito, mas somos iguais. Sexto lugar, tem só mais dois, aí nós vamos terminar. Por que eu amo tanto a igreja? Porque os lugares que frequentamos nos incentivam a melhorar ou a piorar. Os lugares que frequentamos nos incentivam a melhorar ou a piorar. Por exemplo, uma menina virou um dia para nós e falou: pastor Marquinhos, estou cansado de ficar esperando, não aguento mais esperar. Jesus não providenciou meu varão. Jesus não abriu a porta. Eu falei: ele não abriu porque ele sabe o tempo certo. Você não acha não? Você não acha que ele sabe um pouquinho mais que você não? Ela falou: não, o negócio é o seguinte, eu já decidi. Eu estou partindo para a produção independente. Eu vou viver a minha vida porque eu mereço ser feliz. E ela saiu da igreja. Só que eu disse para ela: deixa seu endereço, por favor. Por quê? Não, porque eu quero ir buscar os cacos que sobrarem da sua vida. Porque essa história eu já cansei de ver. Já cansei de ver gente pegando e falando: não, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Aí vai os bailões da vida. Aí você vê a gente poca piada. Eu contei ontem para a juventude aqui de um rapaz nosso, lindo. O menino era cobiçado na igreja, porque o menino era, além de ser ministro de louvor, ele conseguiu um empregaço na Vale, e ele era assim, funcionário de alto escalão, um menino muito competente, né? As meninas ficavam doidas com ele, principalmente porque ele tinha caráter, personalidade. As meninas ficavam assim.
descansado da igreja, até o dia que parou de frequentar a igreja. Por último, algum tempo atrás, voltou para a igreja, a aparência, cadavérico, viciado, perdeu tudo, perdeu o dinheiro que tinha, o que sobrou ele estourou com cocaína, e esses dias atrás ele voltou para a igreja pedindo ajuda. O pastor Jorge, quando o viu, não o reconheceu, o menino mais cobiçado da igreja, parecia uma caveirinha. Infelizmente, essa é a história de muita gente que acha que pode continuar vivendo a vida sem esse lugar. Eu acho um perigo, por exemplo, essas igrejas que estão, igrejas assim, entre aspas, que dizem por aí que você não precisa ter igreja. Tem um grupo de pessoas aí que eles se reúnem dizendo não precisa de igreja. Agora é interessante, todas as promessas bíblicas de Cristo estão relacionadas à igreja, diretamente relacionadas à igreja. A Bíblia diz que o que a igreja desliga na terra é desligado no céu, e o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Não diz assim, quando o pastor Marquinhos liga na terra é ligado no céu. Não fala, é a igreja. Então, quando uma pessoa decide se desligar da igreja, olha a loucura que ele está cometendo. É uma insanidade, Deixar a igreja hoje é uma atestado de loucura. A pessoa que diz assim, não, eu vou ser melhor em outro lugar. Não tem nenhum lugar que te melhora como a igreja. Não tem nenhum lugar que te melhora como a igreja. Como eu te falei, aqui você é nutrido nas suas emoções. Olha tanto que a gente já riu aqui hoje. Olha, daqui a pouco o sorriso vai ser convertido em lágrimas, porque a Bíblia também diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então não é só sorriso, tem dia que é sorriso, tem dia que é lágrima, mas é a ação de Deus exatamente para fazer de você uma pessoa melhor. Quantos filhos aqui era carne de pescoço? Quantos pais aqui já falaram assim, eu não aguento mais esse menino, o menino era pequenininho, ele cheirava o pé, com a vontade de comer, aí depois o menino cresceu, falou, por que eu não comi quando eu tive a oportunidade? Para pensar, gente, o tanto de gente que entrou, toda e melhorou, maridos que eram uma porteira de grosso, aí vai no encontro de casais, come churrasco, rodízio de pizza. Pastor, qualquer coisa, nós estamos aí. Eu falo para casais também. Para pensar, gente. O sujeito vai, Jesus dá uma escovada no freguês, porque a gente ouve cada coisa na igreja. Ouve cada coisa. Jesus trabalhando, é aquilo que eu orei no início. Jesus não fala aquilo que a gente quer ouvir. Jesus não está massageando o ego de ninguém aqui, está descendo a lambada, descendo a pancada. Tem gente que está tomando só no rim, dando risada, mas a realidade é essa. Quem sabe você não está valorizando esse lugar está te melhorando. Esse lugar te deixou mais bonito. Antigamente você era um pudinho de cachaça lá fora, pé inchado. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém não, estou falando de mim. Se não fosse a igreja, oh meu irmão, não ia sobrar, com certeza eu não estaria aqui, com certeza eu não estaria vivo, por causa da vida que eu levava. Se Jesus não tivesse interferido drasticamente na minha vida, se Jesus não tivesse colocado uns caras doidos como o pastor Jorge na minha frente, com os caras como o pastor Wilber de lá de Brasília, o pastor William, que teve coragem de me discipular, que teve coragem de fazer o desafio, falar, sai da noite, que Jesus vai te honrar. E eu saí da noite, Jesus me honrou. Estou aqui, nunca passei, nunca tive grandes coisas, mas nunca passei necessidade, porque é o próprio Senhor quem cuida de nós. A Bíblia diz assim, olha, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É exatamente isso que acontece na minha vida. Tudo que eu peço para o Senhor, Ele me dá. Tudo que eu falo com o Senhor, Jesus, eu estou sonhando com isso, Jesus tem que me dar. Jesus abre as portas, Ele me melhorou. Esse lugar te incentiva a melhorar.
ensina a traição, ensina a puxar o baseado. Eu nunca vi. Gente, estou uma loucura isso hoje. Eu estou com um monte de pai de família viciado em crack na igreja hoje. Gente que não deu valor, que preferiu ir para o bailão, que preferiu ir para o sambão, que preferiu ir cantar Camaro Amarelo. Doce. Ficou doce, filho? Doce você fica na igreja. É por isso que você tem que valorizar. Rapaz, deixa eu te falar um negócio aqui. Segura! Para de ficar valorizando a sirigata da faculdade, que só tem coisa grande, mas está toda vazia e arrebentada por dentro. Valoriza as irmãs da igreja. As irmãs estão sendo tratadas aqui. Olha, você tem muito mais chance de ser feliz aqui do que casando com a piriguete lá fora. Piriguetes. Tem muito mais chance de ser feliz fazendo as coisas aqui da igreja. Estou te falando, porque eu trabalho com isso, gente. Os meninos não estão dando valor para as meninas da igreja, não. As meninas não estão dando valor para os rapazes da igreja. Estão falando, não, os rapazes da igreja estão por fora com esse papinho tão fraco. Porque está falando de Bíblia? Não está certo, tem uns que gostam de falar só de FIFA, Kinect, Face. Eu amo a igreja, porque a igreja me incentiva a melhorar, como pai, como filho, como marido, como servo, como crente. E a minha frequência na igreja vai me garantir a entrada no céu, se eu deixar Jesus fazer tudo que tem que fazer comigo aqui dentro. Os lugares que você frequenta te incentivam a acreditar mais em Deus, ou te afastam de Deus. Não tem jeito de não amar esse lugar. E para terminar, deixa eu citar o texto bíblico, né? Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. E para terminar, por que eu amo tanto a igreja? Porque a igreja é local de vida. A igreja é local onde sonho nasce. Não tem como você negar isso. Nós cantamos isso agora há pouco. O lugar onde somos ensinados. O lugar onde Jesus nos dá a oportunidade para sair do ostracismo. Ostracismo é o mesmo que afastamento voluntário. O lugar onde a Bíblia diz que Deus faz da estéril mãe de filhos. Se tem um lugar que pode trazer vida para você, não é o Shopping Guatemi. Não é o Shopping Dom Pedro. Os shoppings aí, né? Se eu for citar todos também. Não é o estádio da Ponte. Falando. Chateado com a Ponte Preta, gente. A Ponte Preta sacolou o meu galo. Não é o estádio do Guarani. Não são as boates. Não é o local da cervejada. Os botecos, restaurante.
lugar que traz vida é a igreja. Você entra torto e sai de pé para a glória. Glória a Deus. Você entra destruído e Deus te ergue nesse lugar. O salmista diz, o Salmo 1, olha que coisa linda. São verdades que acontecem na nossa vida. Do verso 3 em diante ele diz assim: isso, o homem que está plantado na casa do Senhor, diz aí o texto, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fará será bem sucedido. Aí mostra aqueles que não estão na casa de Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Salmo 52, o verso 8 diz: quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Eu amo a igreja, porque se eu não fosse a igreja, eu não poderia estar contando tudo isso aqui para você. Eu amo a igreja porque essa é a história de muitos aqui, não se resume só a mim. Eu podia falar de irmãos que eu conheço aqui, porque eu já sou membro interino aqui desde que, Paulo? Uns 10 anos, né? Que eu venho aqui pelo menos uma vez, 2 vezes por ano. Então eu vi muitos casos aqui, ó, acompanhei muita gente aqui, acompanhei de longe, mas acompanhei. Eu vi a batalha de alguns, vi o sofrimento de outros, tive a oportunidade de orar com uns, a oportunidade de chorar com outros. Eu chorei com gente aqui na igreja. Eu já aconselhei gente aqui na igreja. E a coisa mais linda é ver que 10 anos depois, 9, 8, 7 anos depois, as pessoas conseguiram vencer as suas batalhas. E estão vivendo exatamente o que esse texto diz. São como oliveira verdejante, plantado na casa de Deus. O problema passou e você continua de pé. Quem sabe você hoje está vivendo uma batalha que te incentiva até a se afastar da igreja. Mas você não pode esquecer do valor desse lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Esse não é outro lugar senão a instituição divina criada pelo Espírito Santo lá no Pentecostes. Foi o dia que a igreja nasceu. Atos capítulo 2. Foi o próprio Deus quem começou essa grande obra. Eu amo a minha igreja. Será que você tem coragem de dizer isso? Amém. Tem? Vamos ver se você tem? Diz então aí. Eu amo a minha igreja. Repete de novo aí, até virar verdade, vai. Eu amo a minha igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Cadê o pessoal do louvor?